Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Oscar, estamos aqui mais uma vez para trabalhar nossas questões no nosso curso 3 em 30, 3 meses de estudos em 30 dias, repassando aí nas questões a resolução, o treino para identificar no enunciado aquilo que o exame da OAB vai exigir de você no próximo mês e também nós falamos sobre o assunto, nós trazemos de novo à tona aquilo que talvez esteja guardado dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, e com o exercício isso volta à tona e isso é muito importante. Treino é indispensável, ok? Sem perda de tempo, vamos para a nossa primeira questão, que nós trabalharemos aqui com vocês. Questões comentadas de processo penal. Nós trabalharemos, primeira questão, eu separei alguns pontos importantes, como eu disse no outro vídeo, que foram muito cobrados nas últimas 10 provas da OAB e que sempre são recorrentes. Seja no exame da OAB ou para você que presta concurso público e quando você for aprovado, que se Deus quiser será nesse exame, você vai lidar muito com essas questões no seu cotidiano na advocacia, certo? Vamos lá. Essa daqui caiu no 30º exame de ordem unificado. Vamos lá. O advogado de Josefina, ré em processo criminal, entendendo que entre o recebimento da denúncia e o término da instrução ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, apresentou requerimento, antes mesmo do oferecimento de alegações finais, de reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, sendo pedido imediatamente indeferido pelo magistrado. Intimado, caberá ao advogado ou advogada de Josefina, discordando da decisão, apresentar. Vamos lá, antes de nós lermos as alternativas. A situação aqui é que a Josefina está sendo processada criminalmente e quando o advogado verificou que entre o recebimento da denúncia e o final da instrução ocorreu a prescrição, ele, antes mesmo dos memoriais, das alegações finais, ele fez uma petição intermediária pedindo o reconhecimento da prescrição, que, como vocês sabem, é causa de extinção da punibilidade. É causa extintiva da punibilidade, ou seja, não pode mais o Estado exercer o jus puniendi. A persecução penal, ela acaba por ali, tá certo? Nesse caso, o juiz indeferiu, falou, não, estou indeferindo, não estou aceitando nesse momento, para, obviamente, aguardar a aprovação da sentença. Veja, vamos olhar as alternativas. Primeiro, qual que é a medida? Primeiro, recurso em sentido estrito, no prazo de 5 dias. B, recurso de apelação, no prazo de 5 dias. C, carta testemunhável, no prazo de 48 horas. D, reclamação constitucional, no prazo de 15 dias. Vejam, é importante, e nós sempre falamos isso, a leitura da lei seca, do texto da lei. E se eu pudesse dar uma orientação para vocês, alguns dispositivos vocês devem ter de cor na cabeça. Por mais que na segunda fase você possa fazer consulta, inclusive do Vademécum, na primeira fase, e é o que nós estamos trabalhando aqui, você não pode. E aqui eu achei uma questão bem rebuscada. Por quê? Porque exige que você conheça todos os incisos das possibilidades do recurso correto. E qual é o recurso correto? O recurso correto é o recurso em sentido estrito. Ou seja, a alternativa A está correta. Recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Esse dispositivo está no artigo 581, no inciso 9º do Código de Processo Penal. Eu quero, inclusive, fazer a leitura com vocês aqui para elucidar de uma forma mais clara. Do recurso em sentido estrito. Caberá recurso no sentido estrito da decisão
despacho ou sentença. E ali traz todas as hipóteses. E nós, no artigo 9º, que é o que fundamenta, diz que cabe recurso de distrito do despacho que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Olha só que interessante. Para você lembrar disso, você tem que saber de todas as hipóteses do rese. E você só vai saber disso se você tiver o hábito de fazer a leitura da letra da lei. Para você lembrar que essa é uma das hipóteses. E nunca se esqueça, as hipóteses do rese não são exemplificativas, são taxativas. Ou seja, é o que está ali. Se enquadrar, ok, cabe rese. Se não, você não pode fazer uma flexibilização. Ok? Hipóteses taxativas. Então a resposta correta nesse caso é recurso em sentido estrito no prazo de 5 dias. Letra A. Ok? Muito bem. Vamos seguir. Vamos falar agora de recursos criminais, revisão criminal, meios autônomos de impugnação. Recursos criminais é uma matéria densa, no meu ponto de vista, e é importantíssimo. É importante que você saiba e domine essa questão com relação aos recursos, ok? Caiu esse daqui no exame 27, exame de ordem unificado. Vamos lá. No âmbito de ação penal, foi proferida sentença condenatória em desfavor de Bernardo pela suposta prática do crime de uso de documento falso, sendo aplicada a pena privativa de liberdade de 5 anos. Durante toda a instrução, o réu foi assistido pela Defensoria Pública e respondeu ao processo em liberdade. Ocorre que Bernardo não foi localizado para ser intimado da sentença, tendo o oficial de justiça certificado que compareceu em todos os endereços identificados. Diante disso, foi publicado o edital de intimação da sentença com prazo de 90 dias. Muito bem. Veja. Bernardo, ao tomar conhecimento da intimação por edital, 89 dias após sua publicação, descobre que a defensoria se manteve inerte, razão pela qual procura, de imediato, um advogado para defender seus interesses, assegurando ser inocente. Considerando apenas as informações narradas, o advogado ou advogada deverá esclarecer que, olha bem a situação, o Bernardo foi processado e ele foi assistido pela Defensoria Pública. Ele estava solto, respondeu ao processo em liberdade, só que ele não foi localizado para ser intimado da sentença condenatória, ele foi condenado. Então, como vocês já devem saber, quando não localizado o réu, far-se-á a intimação por edital, prazo de 90 dias. Faltando um dia para o prazo, o Bernardo tomou ciência que ele não tinha sido localizado, que já tinha sido prolatada a sentença e que faltava somente um dia para o prazo expirar. E pior, a Defensoria Pública não tinha interposto o recurso. Só quero abrir aqui um parênteses para falar sobre essa questão da interposição, porque além da intimação do defensor público ou do advogado constituído, o réu também é intimado pessoalmente. Quando então ele, além de tomar ciência da sentença, ele se manifesta se tem ou não interesse em recorrer da decisão. Nesse caso, o Bernardo não foi intimado pessoalmente porque não foi localizado e, para piorar a situação, a Defensoria Pública não fez nada. Porque qualquer uma das duas situações, Bernardo dizer que queria recorrer, supriria a interposição. Ou, em segundo plano, a Defensoria Pública protocolar o recurso de apelação. Nesse caso, estaria suprida a intenção da interposição. Porque o prazo da interposição, ele é processual e ele é preclusivo. O que significa isso? Se passar os 5 dias dizendo eu quero apelar, a apresentação do recurso de forma pura e simples, uma petição simples dizendo
por não se conformar com a sentença, vem respeitosamente presente a presença do juízo competente, interpor recurso de apelação. Se não for feito dentro do prazo legal, está precluso. Então, nesse caso, nem o Bernardo, ao ser intimado pessoalmente, disse que queria recorrer e nem a defensoria. Faltando um dia, ele toma ciência disso, de imediato, como traz o enunciado, correndo contra o tempo. Ele vai atrás de um advogado, que é você, que está me assistindo. E você tem que decidir o que fazer. E nós veremos agora as alternativas. Letra A. Houve preclusão do direito de recurso. Acabamos de falar sobre a questão da preclusão. Ou seja, perdeu. Fatal. Acabou. Não tem chance mais. Houve preclusão do direito de recurso, tendo em vista que a Defensoria Pública se manteve inerte. B. Foi ultrapassado o prazo recursal de 5 dias, mas poderá ser apresentada a revisão criminal. C. É possível a apresentação de recurso de apelação, pois o prazo de 5 dias para interposição de apelação pelo acusado ainda não transcorreu. E D. É possível apresentar medida para desconstituir a sentença publicada, tendo em vista não ser possível a intimação do réu sobre o teor da sentença condenatória por meio de edital. Vamos lá, então. Voltando. Letra A. Houve preclusão do direito de recurso, tendo em vista que a Defensoria Pública se manteve inerte. Veja, estaria correto se ele não tivesse verificado um dia antes de terminar o prazo. Então, como o prazo se iniciaria após findo os 90 dias, e isso não chegou a ocorrer, está afastada a letra A, não está correta. Letra B, foi ultrapassado o prazo recursal de 5 dias, mas poderá ser apresentada revisão criminal. Veja, a partir de quando começa a contar o prazo de 5 dias? A partir da intimação, ok? Ele não foi intimado por edital? Foi. Ele foi intimado faltando um dia do prazo máximo de 90 dias. Ou seja, a partir da intimação dele, no dia 89, digamos assim, começaria a contar os 5 dias. Ou seja, se você interpor, você advogado, o recurso de apelação dentro daquele período, não está precluso. O recurso será recebido. Então, não é o caso. A revisão criminal, gravem bem isso. Só haverá cabimento da revisão criminal, que está descrita no artigo 621 do Código de Processo Penal, artigo 621 do Código de Processo Penal, quando houver trânsito em julgado. Então, gravem, revisão criminal só quando houver certidão do trânsito em julgado. Se o enunciado não trouxer nada disso, não se aventure na revisão criminal. Só quando transitou em julgado. Então, a B já fora de cogitação. Letra C. É possível a apresentação de recurso de apelação, pois o prazo de 5 dias para a interposição de apelação pelo acusado ainda não transcorreu. Essa é correta, até porque na minha explicação eu falei várias vezes da apelação, acabei até fazendo aqui um spoiler. Mas é importante que você, além de responder, você entenda o que está respondendo. Essa é a proposta do nosso curso. E letra D. É possível apresentar medida para desconstituir a sentença publicada, tendo em vista não ser possível a intimação do réu sobre o teor de sentença condenatória por meio de edital. Está errada porque o Código de Processo Penal permite, nesses casos de não localização, a intimação via edital. Ok? Então, fica aí a finalização das nossas correções. Até a próxima aula. Gostaria de convidá-lo a assistir as nossas aulas que você eventualmente não tenha assistido no nosso canal e também estar convidando outros colegas para prestigiar o nosso curso, se preparar conosco. Nos siga no Instagram, Oscar Cursos, no Twitter, Oscar Cursos, ou no YouTube. Se inscreva, ativa a notificação e convida os amigos, convida os colegas. E até a próxima, pessoal. Valeu, um abraço.